Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio e estou mais uma vez com meu amigo Rafa. Fala Marcão, tudo bem pessoal? Tudo bem? Pessoal, hoje vamos abordar um tema muito legal, muito interessante, que está cada vez mais em alta na cardiologia. Vamos falar sobre insuficiência tricúspide. E para isso, a gente conta com a presença, mais uma vez, já é de casa, Dr. Henrique Turim Moreira. Turim, seja bem-vindo a esse episódio. Muito obrigado. O Turim, que é um dos médicos responsáveis pelo nosso ambulatório de valvopatias aqui do HC da USP. Isso é uma honra para a gente do SupraCast receber mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Marco. Para mim é uma grande honra participar mais uma vez aqui de um episódio do SupraCast. Aproveitando para dar os parabéns mais uma vez para vocês por esse excelente conteúdo e o sucesso do SupraCast. A gente agradece muito, né, Turim? Turim, que o nosso ouvinte que está acompanhando a gente já há um bom tempo, já deve ter ouvido, mas quem ainda não ouviu, a gente convida para ouvir os episódios número 7 sobre doença de Chagas e número 40, um episódio sensacional, polêmicas da DAC crônica, que o Dr. Gustavo Volpe participou com a gente também. Fica o convite. Foram episódios que o Turim participou e foi sensacional. Desde o 7º episódio, lá no comecinho, hein? Pois é, a terceira vez aqui, posso pedir música. Exatamente. Show de bola. Pessoal, então, para falar de insuficiência tricúspide, e aí eu já queria saber, Turim, tem desafio, não tem? Bom, o desafio que a gente pode deixar hoje aqui para os nossos ouvintes é o seguinte, quantos folhetos tem a válvula tricúspide? Se você acha que a resposta é fácil, fique com a gente até o final para saber a resposta. Exatamente. É capcioso esse daí. Esse é capcioso. Então, gente, para dar o pontapé inicial, acho que dá aquela definição clássica para a gente deixar isso muito bem estabelecido, né? A insuficiência tricúspide, né? Então, é a insuficiência ali da válvula atrioventricular, da tricúspide, de evitar a regurgitação do fluxo sanguíneo, né, do ventrículo direito para o átrio direito. Perfeito? Então, e isso a gente já viu que tem repercussões, né, no nosso paciente. Antigamente pensava-se, né, que até foi dita como a válvula esquecida por muito tempo, né, que acreditava-se não ter tanta repercussão assim para a clínica, para o nosso paciente, mas a literatura dos últimos anos traz o contrário, que tem até valor prognóstico, né? Então os nossos pacientes internam mais, eles morrem mais de ter uma insuficiência tricúspide acentuada. E aí, uma coisa que é interessante a gente ressaltar, muitos pacientes têm uma regurgitação fisiológica, tá? Uma insuficiência tricúspide leve, mas aqueles que se apresentam com uma insuficiência tricúspide moderada, acentuada, eles precisam ser acompanhados mais de perto, né? E ali, com exames seriados, o eco vai ser fundamental, a gente vai pincelar sobre isso, mas não dá para a gente deixar de lado, perfeito? Exatamente, e esse valor prognóstico é tanto na população geral, quanto no paciente com a insuficiência cardíaca já estabelecida, né? Perfeito. E assim, por uma série de questões, a tricúspide ela é peculiar, né? Tem as questões anatômicas, a gente vai responder esse desafio, deixar vocês todos curiosos aí para saber, mas tem várias outras questões ali, uma dificuldade técnica, até para você fazer o exame de um eco, muitas vezes a conformação da válvula, formato de cela, pode dificultar uma avaliação pormenorizada dela, então ela é uma válvula que precisa de alguns cuidados técnicos ali, mais específicos, né? Exatamente, Marco. Eu acho que quando a gente fala em válvula tricúspide, a gente tem que pensar no aparato valvar tricúspide, né? Então, a gente tem o anel em formato de cela, como você colocou, né? Ele não é circular, né? E também tem uma estrutura tridimensional um pouco mais complexa, né? Além disso, além do anel, nós temos os folhetos e temos as cordoalhas tendíneas e músculos papilares, diferentemente da válvula mitral, que tem normalmente dois grandes papilares bem formados, né, com as cordoalhas inseridas nele, a gente tem pequenos músculos papilares dando sustentação às cordoalhas e fazendo a ligação com os folhetos, e eventualmente até cordoalhas que se
ancoram diretamente na parede livre do VD, do ventrículo direito e do septo interventricular, né? Então, mostrando aí toda a complexidade do aparato valvar tricúspide. Perfeito. E quando a gente fala na válvula tricúspide, a gente tem que pensar primeiro numa classificação básica, né? Se essa valvopatia, essa insuficiência tricúspide, ela é primária. Quando a gente fala em valvopatia primária, a gente está falando realmente de alteração estrutural ali do folheto, do anel, né, da válvula, e que tem várias etiologias, ou ela é secundária, normalmente dilatação das câmaras, tanto do ventrículo direito quanto do átrio direito. A etiologia primária aqui nesse caso é mais rara, né? 90% dos casos são secundários ali à dilatação das câmaras. Quando a gente fala em insuficiência tricúspide primária, a gente tem algumas etiologias que vale a pena a gente ressaltar, né? É uma etiologia muito frequente aqui no nosso país, sem dúvida a reumática, né? Assim como o acometimento da mitral, que a gente já conversou aqui em outros episódios, né? A endocardite é uma etiologia importante também, principalmente nos pacientes usuários de drogas injetáveis, né? Pacientes que têm síndrome carcinoide, essa já é mais rara, né? Um tumor neuroendócrino, doença mixomatosa, própria endocardiomiofibrosi, alterações congênitas, como por exemplo a anomalia de Ebstein, né? E até mesmo algumas alterações iatrogênicas que podem acontecer durante o procedimento invasivo e tudo mais. Eu acho que não só para tricúspide, né, para qualquer valvopatia, é fundamental que a gente busque se o problema é primário, como você colocou, né, orgânico, antigamente denominado assim da própria válvula, ou secundário, né, a outros problemas, né, a outras alterações externas ao aparato valvar. Né? Então, de 80%, 90%, como você colocou, dos casos a gente tem a secundária, né? As primárias são um pouco mais comuns e por isso pouco lembradas, né? Então a endocardite, não só usuários de drogas endovenosas, né? Mas a gente tem muito em pacientes hospitalizados com necessidade de uso de catéteres, né? Alguns até não hospitalizados, mas com catéteres de longa permanência, que eventualmente desenvolvem endocardite, na maioria das vezes por estafilococcus, né? É o micro-organismo mais comum de endocardite de válvula tricúspide, né? Então a gente tem que estar muito atento nesses cenários, né? Doença mixomatosa, como você colocou, muitas vezes esquecida, né? Pode haver sim prolapso valvar tricúspide, na maioria das vezes associado ao prolapso valvar da mitral, mas pode ocorrer isoladamente. Nós temos casos assim em acompanhamento, não muitos, mas pelo menos mais de um em acompanhamento no ambulatório do HSEC de Ribeirão. No caso do acometimento reumático, né, quando a gente vai pensar, né, numa causa reumática, óbvio que na maioria das vezes vai ter um acometimento da válvula mitral, eventualmente da válvula aórtica, né, mas a mitral mais acometida e com alterações características, né, da válvula, com abertura em cúpula, espessamento mais em bordos, né, levando a um predomínio, muitas vezes a dupla lesão, ocorrendo a insuficiência e a estenose, né, tumor neuroendócrino mais raro, né, mas para aqueles que não estão habituados, né, a isso, são tumores secretores de serotonina. Né? Então, a serotonina ela é inativada nos capilares pulmonares, né? Então, quando a gente tem um tumor neuroendócrino produtor de serotonina, isso pode levar à formação de placas, não só na tricúspide, mas também na pulmonar. Mas isso não ocorre nas válvulas cardíacas esquerdas, né? Exceto se houver um shunt aí principalmente cardíaco, sim, né? Permitindo a passagem da serotonina, por exemplo, uma comunicação interatrial, né? Mas são casos raros. Num hospital terciário como o nosso, né? Nós vimos alguns casos já. Alguns casos, sim, né? Mas marcantes. Realmente isso é bem menos comum. Anomalia de Ebstein, né? Mas aí o problema a insuficiência tricúspide, né? É um dos das grandes manifestações aí de toda essa
a alteração, né, que faz que tem um alongamento dos folhetos da válvula tricúspide, um acoplamento desse folheto, né, uma adesão, melhor dizendo, do folheto, de um dos folhetos da tricúspide, né, na parede livre do VD, fazendo com que ocorra uma atrialização do ventrículo, né? A gente diminui a cavidade ventricular e aumenta o que seria correspondente ao átrio. Né? Exatamente, correspondente ao átrio, né? Então essas são as principais causas, mas tem as iatrogênicas que talvez valha a pena um destaque, né? Com certeza. E quando a gente fala em dilatação, a IT secundária, né, funcional, quando a gente fala em uma IT secundária, dilatação do átrio e dilatação do ventrículo, a gente consegue ver alterações ali no ecocardiograma que faz a gente sugerir uma etiologia ou outra? Sim, existem fenótipos, né, que nos sugerem, nem sempre muito bem demarcados, né, mas que podem sugerir uma coisa ou outra, né? Mas é importante dizer antes disso que por muito tempo a insuficiência tricúspide secundária ela foi atribuída exclusivamente à dilatação do ventrículo direito, né? Mas já há alguns anos, né, a gente tem evidências que demonstram que a dilatação do átrio direito, mesmo na ausência de doença à esquerda, ela pode sim ser responsável pela regurgitação tricúspide, né? Então, quando a gente tem o ventrículo pouco dilatado, né, com uma dilatação que predomina do átrio esquerdo, sem muito tenting, como a gente diz, né, sem a válvula estar muito esticada porque o ventrículo não está puxando a mitral, né, muito provavelmente o mecanismo é uma insuficiência tricúspide secundária atrial. Já ao contrário, quando a gente tem uma dilatação predominantemente do ventrículo direito, aí muito provavelmente a gente está diante de uma insuficiência tricúspide funcional ventricular. Perfeito. E normalmente essa insuficiência tricúspide secundária, essa dilatação do átrio, está acompanhada muitas vezes de fibrilação atrial, né? Exatamente. A gente não está falando de terapia, né? Sim. Mas antes que a gente esqueça, a reversão da fibrilação atrial, inclusive, pode melhorar, nesses casos, o grau de regurgitação tricúspide. Isso é importante, né? Isso é muito interessante. E tem a questão também dos dispositivos, né? Que é quase que uma outra via, né? Assim, entendida hoje em dia, que a gente tem que lembrar que é muito comum um paciente com marca-passo, com ressincronizador, a gente sempre vê lá e tem uma regurgitação tricúspide, né? Muitas vezes. Até que ponto a gente vai entender que ela é secundária só ali, ó, aquele dispositivo e que ela não tem uma evolução desfavorável? Às vezes é difícil a gente saber para que lado que vai, se vai piorar muito, enfim, mas que a gente tem que se atentar, que também é uma causa, né? Ela é considerada uma causa iatrogênica, né? Também, por muito tempo, né, de certa forma negligenciada nos implantes de dispositivo, e hoje mais reconhecida, né? O ideal é que a gente tivesse, durante o implante, uma monitorização, e a gente pode fazer isso com ecocardiograma tridimensional, né, para observar se esses cabos estão posicionados corretamente com relação à válvula tricúspide. E o que significa corretamente? Seria um cabo que não está aprisionando a abertura correta dos folhetos. O ideal é que esses cabos estejam bem na comissura entre um folheto e outro, né, porque se ele tiver aprisionando, muito provavelmente ele vai causar regurgitação tricúspide. E mesmo que ele esteja bem posicionado ao longo do tempo, a movimentação ou até a formação de fibrose ao redor do cabo pode levar a um mau funcionamento da válvula tricúspide e, consequentemente, a regurgitação. E falando um pouquinho, então, do quadro clínico da insuficiência tricúspide, né? Aqui vale a pena a gente ressaltar que normalmente quando ela é isolada, quando ela é primária, que é mais raro, né? Ou quando o paciente ainda não tem hipertensão pulmonar muito grave ou uma disfunção do VE muito acentuada, os sintomas que predominam normalmente são sintomas de ser direita, né? Normalmente edema de membro inferior, hepatomegalia, uma turgência jugular bem exorbitante, bem acentuada, né? E de sintoma, normalmente o paciente refere bastante fadiga, né? Bastante intolerância aos exercícios, aos esforços e não tanto dispneia, né?
Eu acho que esse é o quadro clínico principal que vale a pena a gente ressaltar. Normalmente, quando em fases mais avançadas da doença, que o paciente evolui com disfunção de ventrículo direito e hipertensão pulmonar mais acentuada, esses sintomas começam a estar mais presentes e começam a incomodar mais aí o paciente também. Exatamente, Rafael. E eu acho que vale destacar, né, uma curiosidade, né, por exemplo, o paciente com estenose mitral, né, quando advém a hipertensão pulmonar e a regurgitação tricúspide, essa regurgitação tricúspide acentuada, ela acaba aliviando o pulmão, né, e o paciente passa de uma manifestação clínica predominantemente de dispneia e congestão pulmonar para queixas de fadiga, como você colocou, né, e insuficiência cardíaca direita, né, com edema de membros inferiores, ascite, hepatomegalia, né. E é bom ressaltar que naqueles pacientes com insuficiência tricúspide acentuada, a turgência jugular perde o seu valor como um marcador de descompensação nos pacientes com insuficiência cardíaca de causa à esquerda, né. E outra coisa, não sei se você ia falar, estou me adiantando aqui, né? Naquele paciente com insuficiência tricúspide isolada, que representa a minoria dos casos, né? Muitas vezes os pacientes permanecem assintomáticos por muito tempo, mesmo com regurgitações acentuadas. Isso vai levar à dilatação do ventrículo direito, que costuma ser bem complacente. Então, a gente tem que estar atento após a identificação de uma insuficiência tricúspide acentuada para essa progressão e tentar identificar indicações de abordagem antes do paciente se tornar sintomático, que vai ocorrer quando, na maioria das vezes, ele apresentar, né, evoluir por uma disfunção sistólica do ventrículo direito, né? Então, é uma evolução natural, um pouco traiçoeira, e a gente tem que estar muito atento a ela com o monitoramento periódico do paciente. Aqui o timing é tudo, né? Exatamente. A gente não pode... A gente vai querer intervir cada vez mais cedo, agora a gente não pode deixar chegar num grau de disfunção de VD e num grau de hipertensão pulmonar que seja proibitivo para a gente poder fazer algum tipo de intervenção. Exatamente, é isso aí. Começou a dilatar esse VD, a gente tem que ficar de olho ali, né? Ficar de olho e começar a estudar se tem indicação ou não de abordar, mas agora, que nós vamos falar mais para frente. Né? Tá agora, eu acho muito legal reforçar isso com o ouvinte, porque é realmente uma dica ali do consultório, do ambulatório, um paciente que às vezes não tem aquela dispneia que chama atenção, mas é a fadiga. Às vezes o paciente não sabe nem explicar muito bem esse sintoma dele, é difícil de você tirar essa história. Tem ali uma astenia também, muitas vezes, porque tem essa congestão sistêmica, tem congestão até esplâncnica também, então o paciente pode ter esse sintoma um pouco mais de astenia. Exames laboratoriais para a gente sempre estar acompanhando também as enzimas hepáticas, coagulograma muitas vezes pode estar alterado, né, por conta dessa disfunção hepática, que ele vai de congestão, né, de fato. E a gente sabe que uma insuficiência cardíaca direita, sumariamente, é difícil a gente controlar, depois chega num nível que o manejo fica um pouco complicado. Mas sempre vale a pena lembrar também de acompanhar eletro, raio-x desses pacientes, para a gente ter um panorama geral. O eletro, igual você colocou, Rafa, a FA pode ser uma das causas da ST, então pode estar piorando a clínica do paciente, então é fundamental também. E do exame físico, antes do eletro, da radiografia com de certeza. tórax, né? O exame físico é fundamental, né? A turgência jugular, como a gente disse, ela muitas vezes perde especificidade na descompensação de uma insuficiência cardíaca, porque muitas vezes essa turgência jugular é um sinal que está presente, está muito exuberante. O refluxo hepatojugular é algo que chama a nossa atenção também. Normalmente, quando esse paciente começa a ter dilatação do VD, a gente consegue muitas vezes sentir um ictus, o que a gente fala de ictus do VD, né? Aquele impulso propulsivo ali, né? Próximo à borda external esquerda, né? E a gente tem normalmente um sopro-olho sistólico, né? Audível normalmente na borda external esquerda, na borda inferior, né? Que aumenta com a inspiração, né? Com a inspiração profunda, que a gente aumenta o retorno venoso e a gente consegue identificar isso. E isso é muito legal, Rafa, porque vai ser um diferencial, porque muitas vezes a gente não tem um eco desse paciente, é uma primeira consulta, o paciente vai no PA da cardio muitas vezes, e a gente consegue identificar esse sopro,
que, como é característico das câmaras direitas, que ele alterna, ele aumenta esse sopro, né, a intensidade dele de acordo com a inspiração, com manobras respiratórias, diferenciando até de uma, né, das valvopatias à esquerda. Então a gente já se atentar para um diagnóstico de alguma valvopatia ali na direita, né, e aí especialmente a tricúspide, um sopro sistólico ali no foco tricúspide. Essa ausculta dinâmica ela é fundamental para fazer a diferenciação entre o sopro da tricúspide e o sopro da mitral, né, que tem timbres muito parecidos, né, características fonográficas aí muito parecidas, né, o famoso o aumento da intensidade do sopro durante a inspiração é o famoso sinal de Rivero-Carvalho, né, aumenta o fluxo através da válvula tricúspide durante a inspiração. E uma dica é não pedir para o paciente inspirar profundamente e segurar, né, o ideal é pedir para o paciente fazer inspirações mais profundas, né, e expirações mais longas, né, e durante a inspiração a gente ouve o sopro mais intenso, e quando ele expira, o sopro diminui de intensidade, e aí a gente consegue, ao escutar, a intensidade do sopro aumentar e diminuir ao longo desses ciclos respiratórios, né? Então, história sempre, né? Os exames laboratoriais, o raio-x, o eletro, vai ser fundamental, mas o carro-chefe aqui não dá para ser diferente, vai ser o ecocardiograma desse paciente, né? É a pedra angular da avaliação, né? Depois da identificação, né? do sopro, de um quadro muito sugestivo, né? Compatível com insuficiência tricúspide. E o eco é importante por quê? Primeiro, para confirmar a hipótese diagnóstica, e, consequentemente, identificar a regurgitação, né? Segundo, para determinar a etiologia, né? Se primária ou secundária, e se primária, qual o mecanismo primário, né? dessa alteração estrutural valvar. E terceiro, para graduação da regurgitação tricúspide, né? Se leve, se moderada ou se acentuada. Normalmente o eco transtorácico não é um grande desafio, não, né? A gente pode ter uma certa dificuldade, não ter janelas acústicas tão boas para as câmaras direitas e também para a válvula tricúspide como a gente habitualmente tem para o lado esquerdo do coração, mas nos casos de insuficiência tricúspide significativa, moderada e acentuada, na maioria das vezes a gente consegue identificar bem e fazer uma quantificação acurada, né? Essa quantificação pela ecocardiografia, ela pode ser subjetiva, né? Ecocardiografistas experientes aí têm muita capacidade de ter esse discernimento, né? Mas o ideal é que a gente sempre use de uma ferramenta quantitativa, né? E qual delas usar? O ideal é aquela que seja mais apropriada para aquele exame de acordo com as características acústicas do paciente que você está estudando, né? Na prática clínica, a gente usa muito frequentemente a área do jato, né? E a vena contrata, para aqueles que não têm também hábito aí com a linguagem da ecocardiografia. A vena contrata é o ponto de maior estreitamento do jato de regurgitação. Quando para tricúspide, a gente tem encontra uma vena contrata de pelo menos 7 milímetros, a gente está diante de uma regurgitação acentuada, né? Existem outros parâmetros? Sim, cálculo derivados do PISA, né, que é a área de isovelocidade proximal, que vai me dar volume regurgitante, área do orifício regurgitante. Fluxo reverso das vezes. Isso é possível, mas ele pode subestimar o grau de regurgitação tricúspide, tá? Mas tem um outro parâmetro indireto que é muito específico, que é o fluxo reverso na veia cava inferior durante a sístole. Porque durante a sístole, o átrio direito, ele está se enchendo, né? Está chegando sangue das veias cavas para o átrio direito. Então, se eu estou estudando com o Doppler, né, da ecocardiografia, o sentido do fluxo da veia cava para o átrio direito, e eu estou notando que o fluxo durante a sístole está ao contrário, está do átrio direito
para a cava, significa que, muito provavelmente, existe uma regurgitação tricúspide que está empurrando, vamos dizer assim, esse sangue retrogradamente. Então, é um sinal muito específico, não tão sensível, mas muito específico, de uma regurgitação tricúspide significativa. Perfeito. Turinha, você falou da classificação leve, moderada, acentuada, né, que é o que a gente costuma ver, né, das valvopatias, mas mais recentemente tem se discutido bastante outros dois termos, né, a classificação massiva e torrencial da insuficiência tricúspide, não é isso? Exatamente, né, isso até uma certa provocação, né, porque eu sou um pouco crítico em relação a essa graduação. Se já é difícil a gente determinar o que é uma insuficiência tricúspide significativa ou não, né? Cardiologista sempre nunca está satisfeito aí com algo com uma graduação aí em 2 níveis, né? A gente tem sempre aquela zona intermediária, cinzenta, do moderado, né? Que é sempre um grande debate. Não bastasse isso, agora a gente tem mais 2 graus para regurgitação tricúspide, como você colocou, o massivo e o torrencial, né? Que são 2 graus além, obviamente, da acentuada. Óbvio que nem toda regurgitação acentuada ela é acentuada da mesma forma, né? Mas como surgiu essa graduação? De estudos, ela vem de estudos relacionados à intervenção percutânea da válvula tricúspide, que eu acho que nós vamos falar mais à frente, né? Que necessitava de uma verificação mais refinada da redução do grau de regurgitação tricúspide com a realização desses procedimentos, né? Mas acaba sendo hipervalorizada, né, na nossa prática, chega a ser aí um modismo, né, no dia a dia, mas tem sua importância. Tem alguns estudos mostrando que o grau massivo e o grau torrencial, eles têm um fator, um peso prognóstico maior do que o grau acentuado, né, e eu acho que realmente aí ela pode... essa graduação aí mais refinada pode ajudar a gente a entender melhor os resultados desses procedimentos intervencionistas. Acho que né? na realização dos estudos, né, acho que esse refinamento tem a validação ali, né, porque acho que é isso que você falou, né, um paciente, mesmo ele tendo uma IT acentuada, aliás, uma IT torrencial, né, a gente conseguiu alguma melhora de alguns parâmetros de qualidade de vida e etc, nesse sentido de sintoma, tendo uma melhora de torrencial para massivo, por exemplo. Então precisou ter essa especificação. Acho que para os estudos talvez seja interessante, né, para a gente ter essa... metodológico, né, mas... alguns críticos poderiam dizer que mudou de acentuada para acentuada, né? Exato. Mas... não deixou de ser acentuado em momento algum, né? Mas em contrapartida, quem defende essa graduação, né, mais refinada, mostra que essa melhora de pelo menos, como você colocou, Marco, de pelo menos 2 graus dentro da acentuada está associado a alguns desfechos ainda não duros, né? Então aí é a fronteira do conhecimento, a gente tem um pouco que aprender. Mas é interessante que muitas vezes a gente chega para o acordaficio e pergunta, tem infiltração? Tem. Torrencial. Legal. É verdade. E aí, Turinha, aproveitando então que a gente está no tópico do eco, né? E só para não esquecer, desculpa, Marco, isso aí é classificado normalmente pela vena contrata, né? Vena contrata, se não me engano, pelo menos de 14 é massiva e assim 21 torrencial, né? Aí eu ia te perguntar o seguinte, e o eco transesofágico? Ele tem um espaço aqui, a gente precisa lançar a mão dele, ou o eco transtorácico já está de bom tamanho para a gente investigar a válvula tricúspide? Olha, para a maioria dos casos, o eco transtorácico é o suficiente, né? Quando é uma janela acústica muito limitada, né? O eco transesofágico ajuda a gente a visibilizar, sim, melhor a válvula tricúspide, né? Tem esse papel. E a tomografia e ressonância, Turim? São métodos complementares ali que a gente pode utilizar? Tem indicação de utilizar de rotina quando a gente está investigando esse paciente? Olha, o principal papel da ressonância magnética cardíaca, né, é para avaliação do VD, né?
o meu estudo de doutorado foi de eco no ventrículo direito, comparando com a ressonância, né? O eco é excelente para avaliação do VD, a gente pode aplicar técnicas como, por exemplo, o speckle tracking do ventrículo direito, né? Mas a ressonância, ela é considerada um método de referência para avaliação do ventrículo direito, permitindo, de maneira acurada, a quantificação da fração de ejeção do VD. Agora, nem tudo é mil maravilhas, vamos dizer assim, né? Existe uma certa dificuldade, a gente tem que reconhecer, de medir os volumes do ventrículo direito, principalmente nas porções mais basais, especialmente a via de saída do ventrículo direito, né? Durante a sístole, o coração se move, através do plano de corte da ressonância, né? Então, a gente observa um plano na sístole, outro na diástole, mas existem técnicas, né, para a gente ficar atento a esse tipo de incorreção em medidas na ressonância magnética, que a gente pode lançar mão para um exame mais acurado, né? Por isso, o ideal é o médico especialista em imagem, ressonância magnética, né, ter experiência e estar atento a essas limitações para oferecer resultados de volume do ventrículo direito e fração de ejeção do ventrículo direito mais acuradas, né? E acho que a tomografia, talvez até num planejamento, né? Se a gente for realmente intervir nesse paciente, talvez tenha um espaço ali no planejamento. Isso, o planejamento ele é pré-procedimento intervencionista, né? O percutâneo principalmente, né? E cirúrgico seria aí não focado na válvula, né? E outro exame complementar que a gente pode ser necessário lançar a mão, em alguns casos, é justamente o cateterismo, né? O cateterismo direito, para a gente, naqueles casos que tem hipertensão pulmonar, muitas vezes a própria insuficiência tricúspide no eco pode falsear os valores da pressão da artéria pulmonar, e a gente utilizar realmente o cateterismo direito para a gente fazer essa avaliação mais minuciosa da hipertensão pulmonar, não só pegando a média da artéria pulmonar, que é um critério diagnóstico, né, da hipertensão pulmonar, mas também avaliando as resistências, né? Lembrando que no caso de uma insuficiência tricúspide acentuada, quando a gente vai fazer o cálculo do débito cardíaco, a gente deve, como a gente falou no episódio de hipertensão pulmonar, né, Marco? A gente deve utilizar o método de Fick justamente pelo fator confundidor ali da termodiluição. Exatamente. Quando a preocupação é a hipertensão pulmonar, e isso é fundamental, isso é muito importante para a gente entender a etiologia, né? E também faz parte aí da avaliação pré-decisão terapêutica, principalmente intervencionista, seja cirúrgica ou percutânea, né? O ecocardiograma, diante de uma regurgitação tricúspide acentuada, ele vai subestimar a estimativa da pressão sistólica na artéria pulmonar por uma série de fatores relacionados à física do ultrassom, né? Mas essa é a mensagem, o eco vai subestimar nesse cenário. E a gente tem a dificuldade também nos pacientes com disfunção do ventrículo direito, né? Que vão subestimar, que é um cenário em que a estimativa também vai estar subestimada, né, da pressão sistólica na artéria pulmonar. E tem outro ponto que eu discuto bastante no dia a dia, quando que não existem valores de corte, de fração de ejeção, não é que não existem, né, não estão bem estabelecidos valores de corte para normalidade de fração de ejeção do ventrículo direito em pacientes com insuficiência tricúspide acentuada. Lembrando aqui, no paciente com insuficiência mitral acentuada, o corte para normalidade, até para indicação cirúrgica, é 60% da fração de ejeção do ventrículo direito, né? Porque a fração de ejeção vai estar um pouquinho superestimada, porque o ventrículo esquerdo, no caso da insuficiência mitral acentuada, vai estar bombeando sangue contra uma câmara de baixa pressão, que é o átrio esquerdo. E por que isso não aconteceria do lado direito? Né? Então, o que se espera, a lógica, né, é que a fração de ejeção, os valores de corte de fração de ejeção para definir normalidade no paciente sem insuficiência tricúspide, normalidade para fração de ejeção do ventrículo direito, não sejam os mesmos para aquele com insuficiência tricúspide acentuada. Isso é mais um desafio
na avaliação do A gente paciente. não tem isso muito bem estabelecido, né? Não, então a gente tem que focar muito em dilatação de câmaras, principalmente do ventrículo direito, que é uma manifestação que começa desde o início, né, numa fase aí subclínica, porque confiar em fração de ejeção e até outros parâmetros de função do ventrículo direito é muito difícil no caso de regurgitação E o tricúspide. que a gente vê muito, então, assim, é pensar que uma disfunção acentuada do VD e uma hipertensão pulmonar muito acentuada, talvez maior que 60 em alguns milímetros de mercúrio, aí já fica muito complicado esse paciente da gente intervir. Pensando até no pós-operatório, paciente com essas alterações, o ventrículo direito vai sofrer de maneira muito importante. Exatamente. Essa é a grande preocupação. E aí eu acho que assim, então, a gente viu, né, desde lá do exame físico, a diferenciação, o exame físico, alguns sinais, alguns sintomas que a gente precisa se atentar mais. O eco, com todos aqueles dados, vai ser o carro-chefe, né? E muitas vezes é uma insuficiência tricúspide que aparece no eco, que a gente descobre ali, um achado, e agora? O que a gente faz, né? E a gente vai para uma parte mais do tratamento, de fato, né? E aqui lembrar que quando a gente está abordando valvopatia, o tratamento clínico medicamentoso é muito frustro, né? Então, claro, o paciente que tem uma insuficiência tricúspide acentuada, aqui a gente vai estar colocando na primeira prateleira a diurético-terapia, controlar os sintomas de congestão do nosso paciente, né? Então, a furosemida aí vai ser talvez amplamente utilizada, vai ser o que vai controlar mais esses sintomas. Em alguns casos, até um bloqueio sequencial a gente pode lançar mão, uma diurético-terapia mais ampla. Não tem uma medicação, nada vai mudar a sobrevida. Aqui o foco é controle de sintomas, não é isso, Turim? Exatamente. Algumas diretrizes colocam o papel de antagonistas da aldosterona, né? Mas no dia a dia, a furosemida é o que resolve, né? E a gente procura associar, em alguns casos, os antagonistas mineralocorticoides, se possível, como uma terapia ponte, né? Ou naqueles pacientes que têm alguma contraindicação à realização de procedimentos intervencionistas. E quando a gente fala em indicação de intervenção, eu acho que aqui o fluxograma que tem que ficar claro para a gente é, primeiro, classificar se esse paciente tem doença valvar esquerda com indicação cirúrgica ou não. Se esse paciente tiver uma indicação cirúrgica de troca valvar ou reparo na válvula mitral ou aórtica, e o paciente tem uma insuficiência tricúspide acentuada, esse paciente tem indicação de corrigir, né, a valvopatia tricúspide. Foi visto que esses pacientes, apesar da gente mexer na válvula esquerda, né, o prognóstico da tricúspide não muda de forma significativa. Então, em ter acentuado, a gente tem a indicação de mexer junto com a cirurgia da válvula esquerda. Aqueles pacientes que têm insuficiência tricúspide moderada ou até mesmo leve, mas que tem uma dilatação do anel valvar importante, né, maior que 40 ou que 21 quando é indexado, a gente tem indicação também de considerar intervir no mesmo ato cirúrgico, né, Turim? É isso aí. Como o Marco falou no começo, a insuficiência tricúspide, a válvula tricúspide foi uma válvula considerada agora negligenciada por muito tempo, né? E o conceito que se tinha era que as insuficiências tricúspides, né, as insuficiências tricúspides associadas a doenças à esquerda, como vocês colocaram aqui, as valvopatias mitral e aórtica, elas tenderiam a melhorar após a correção das válvulas à esquerda, né? Mas os estudos observacionais acumulados aí ao longo do tempo mostraram que essa história natural da insuficiência tricúspide pós-troca valvar aórtica e mitral, ela é incerta. A gente pode, muitas vezes a gente tem regurgitações acentuadas ou até moderadas que não regridem e vão progredir, ou até mesmo regurgitações leves que vão evoluir rapidamente, né, depois para insuficiências significativas, né? Então, como você colocou, Rafael, o paciente com insuficiência tricúspide acentuada, abordar concomitantemente a tricúspide. Uma cirurgia de oportunidade ali, então. Exatamente. Vai abordar a válvula do lado esquerdo. Se tem uma disfunção, uma IT acentuada, a gente
a gente aproveita a mesma cirurgia, não é isso? Exatamente. E naqueles pacientes com insuficiência leve, por outro lado, né, a gente olha para o anel. O anel está dilatado, o limite aí 40 milímetros ou 21 indexado pela superfície corporal, é recomendado a gente indicar essa abordagem concomitante também. A gente não pode negligenciar essa indicação e discussão, né? E naqueles pacientes com insuficiência tricúspide moderada, embora as diretrizes coloquem aí a importância de se avaliar o anel, na maioria das vezes a gente pondera no sentido de fazer a abordagem concomitante. A gente vai olhar mais para o anel nesses casos, quando essa abordagem concomitante pode estar eventualmente associada a, por exemplo, um aumento de tempo cirúrgico no paciente com risco mais aumentado. E aí, Turim, a gente decidiu, vamos intervir no nosso paciente e tem essa insuficiência tricúspide que a gente vai precisar mexer. Isso, só cortando você, Marco, a gente falou na indicação da válvula esquerda, né? Quando o paciente tem uma doença valvar esquerda, a gente tem que intervir, né? Mas a gente tem ainda uma outra situação, que é aquele paciente que não tem indicação cirúrgica de operar uma mitral ou aórtica, né? Aquele paciente que tem ou uma IT isolada, né? Seja primária ou secundária. O problema está só na tricúspide. Só na tricúspide. Quando isso acontece, normalmente o paciente tem uma IT acentuada primária e sintomática, esse paciente tem indicação de intervenção, né? Aquele paciente que tem uma insuficiência tricúspide secundária, né, e está sintomático, a gente pode considerar intervir, e eu acho que aqui entra bastante também a discussão do próprio tratamento percutâneo, né, em alguns casos, principalmente pacientes de alto risco, né. Agora, aqueles pacientes que têm insuficiência tricúspide acentuada, seja primária ou secundária, e estão assintomáticos ainda, mas começam a ter essa dilatação do VD, é algo que chama a nossa atenção, né, Turim? Até para a gente antecipar uma disfunção desse ventrículo direito e intervir a ponto de ainda salvar esse ventrículo, né? Perfeito, Rafael. Eu acho que a gente tem que pensar em cenários, né? Na insuficiência tricúspide. Primeiro cenário, paciente candidato, né, com indicação de cirurgia à esquerda, né, para troca valvar tricúspide, aórtica ou mitral, né, como a gente comentou, acabou de comentar. O segundo cenário é o paciente sem essa indicação, né? Então, de forma sintética, né, insuficiência tricúspide primária sintomática, cirurgia. Se for assintomático e tiver uma dilatação, como você colocou, o grau de recomendação é um pouco menor, mas a gente tem que considerar abordar o paciente nesse momento, principalmente se ele for de baixo risco, porque numa eventual progressão da doença, ele pode se tornar inoperável, né? E na secundária, o raciocínio é o mesmo, né? Porém, a gente tem que ter uma atenção maior para a presença de disfunção de ventrículo direito ou uma hipertensão pulmonar acentuada, que são contraindicações à realização do procedimento pelo risco de falência aguda do VD no pós-operatório imediato. E eu colocaria um terceiro cenário, né? Então, é um cenário relativamente comum, que é o pós-operatório das válvulas à esquerda, né? Então, é aquele paciente que já operou e ou teve uma abordagem, não trocou a válvula tricúspide, mas teve algum tipo de abordagem, ou não teve abordagem tricúspide, mas agora se apresenta com uma insuficiência tricúspide acentuada, né, sintomático, com dilatação do ventrículo direito, né? E aí, essa é uma condição bastante preocupante, porque o risco do procedimento, né, de uma reoperação dessa é muito grande. Entendeu? Daí a importância da gente aproveitar, né? Pensar nisso antes, né? Mas eventualmente, se a gente estiver diante de um quadro desse, então pós-operatório, o paciente tem regurgitação tricúspide acentuada, é sintomático, ou tem dilatação do ventrículo direito, a gente tem que ponderar, mas de olho no risco, né? Porque é uma cirurgia com uma associada a uma taxa de sobrevida relativamente mais baixa.
Aí é fundamental o papel, né, do heart team, a discussão de toda a equipe, ponderar, pormenorizar todos os dados do paciente, porque não é simples, né? E não é incomum, né? Não é incomum. A gente vê isso no dia a dia. Pelo menos para nós, a gente tem um viés, né? Que lá no nosso ambulatório a gente segue um número muito grande de pacientes, muitos em contextos de pós-operatório, né? Mas é algo que aparece no dia a dia aí do cardiologista com uma certa frequência, vamos dizer assim. E aí, então, Turim, que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente decidiu intervir no paciente. Qual que é a nossa primeira ideia ali? Qual que vai ser a nossa preferência? Qual que vai ser a primeira opção? A troca de fato ou a plastia? A plastia, né? O ideal é que que o cirurgião faça uma aneuloplastia. De preferência, ele pode fazer isso com uma sutura simples. Normalmente, em pacientes de maior risco, quando se necessita de um tempo cirúrgico menor, mas idealmente com implante de um anel semirrígido, né, em formato de U, que vai permitir aí a movimentação da estrutura durante o ciclo cardíaco. Ou, eventualmente, se esse anel não estiver disponível, né, isso pode ser feito por meio de uma sutura do anel, uma aneuloplastia. A aneuloplastia é a primeira escolha. Perfeito. Na maioria dos casos. Agora, quando tecnicamente não for factível, a troca valvar. Tem que trocar. E aí é outra questão que se impera, né? Essa dá bastante dúvida, né? Vai ser troca valvar. E aí, qual que vai ser a prótese que a gente vai escolher para o nosso paciente? Tem preferência pela mecânica, biológica? Como é que é essa escolha? Então, Marco, tem dados que são relativamente recentes, né, que eu normalmente comento, né, nas aulas de insuficiência tricúspide que eu normalmente apresento para os residentes no curso anual lá no HC. Antes da gente falar da prótese, hoje em dia, dados norte-americanos, né, dos Estados Unidos, mostram que a aneuloplastia, se não me falha a memória, representa aí cerca de 80% do método escolhido, nos casos de abordagem da tricúspide, enquanto que a troca aí em torno de 20%. Tá? Ao longo do tempo aumentou o número, a proporção de aneuloplastia e, consequentemente, diminuiu o de troca valvar. Agora, com relação à troca valvar, esses números mostram que cada vez menos tem se implantado as próteses mecânicas, né? Em contrapartida, tem aumentado o número da preferência por válvulas biológicas, né? E nesses dados que vão até ali, se não me falha a memória, até em torno de 2010, ou meados aí da década de 10, até 20, 60% biológica, 40% mecânica nesses dados, né, dessa coorte que eu tô citando. Mas óbvio que existem diferenças aí regionais, entre países, né, mas a grande preocupação da prótese mecânica na posição tricúspide é a trombose, né, mas eventualmente em pacientes muito jovens, uma prótese biológica que vai necessitar de uma retroca frequente ao longo dos anos, pode ser um problema e, coincidentemente, hoje, né, nós discutimos 2 casos no ambulatório de pacientes jovens com próteses biológicas tricúspide, com necessidade de reabordagem, e um deles de muito alto risco, né, para o qual a gente aventou a possibilidade de uma valve-in-valve percutânea tricúspide. Para outra paciente, ela foi considerada de alto risco, mas a gente reavaliou o caso e pedimos para que o caso fosse rediscutido no heart team, mas vejam que o implante de prótese biológica pode não ser a melhor, não vou dizer a melhor escolha, né, mas ele não está isento aí de uma evolução natural que vai trazer desafio no manejo desses casos. Não tem receita de bolo. E é por isso que ainda hoje nessas coortes, né,
muito provavelmente deve ter caído até um pouco mais, vamos dizer assim, enfim, eu imagino, mas se ali em 2010, 2015 ainda tinham cerca de 40% das próteses mecânicas, né, significa que ela ainda tem o seu papel nesses casos. Perfeito. A gente tem que ponderar as individualidades, né? Discutir com o paciente. Discutir com o paciente. Acima de tudo é a escolha dele que vai determinar. A gente tem que esclarecer os pacientes dos riscos e benefícios de cada uma. A gente pode dar e deve dar a nossa opinião, né? Perfeito. Mas é o paciente que decide. E aí a gente vai então para uma parte, né, uma área que vem ganhando muito espaço, que agora é a terapia transcatéter voltada para a válvula tricúspide, né? Acho que de 2022 para cá, mas nos últimos anos, de forma mais importante, vem ganhando muito espaço, né? Claro, a gente estava comentando isso mais cedo, que ainda tem uma área cinzenta do conhecimento, que a gente ainda precisa desenvolver estudos com maior robustez, né? Mas que a gente já está caminhando para isso. Acho que vale a pena aqui a gente pincelar para tirar algumas dúvidas que realmente a gente tem, porque é uma série de dispositivos, uma série de nomes, né? Mas que estão surgindo aí e que a gente precisa pincelar. Acho que vale a pena começar com a terapia que a gente fala borda a borda. Ficou muito famoso o nome, né? O TriClip, porque ele vem até, né, do MitraClip, que é mais difundido, mais conhecido aí da válvula mitral, mas que é o mesmo racional. Basicamente, e é aquele que tem talvez uma maior evidência agora. A gente teve um trial importante, o Triluminate, que já foi apresentado, e que ele mostrou, né, que esse dispositivo melhorou a qualidade de vida dos pacientes, né, teve uma melhora de classe funcional, teste de caminhada, por mais que não tenha tido uma melhora de sobrevida, né, então já foi uma vitória ali em termos de funcionalidade, de sintomas para esse paciente, né? E o racional é o mesmo, da gente tentar, por meio desse dispositivo, tirar aquela falha da coaptação das bordas, né? Aproximar as bordas da válvula tricúspide, né? Então esse é um dos dispositivos, é o TriClip, né? Mas tem um mais recente até, que é o Pascal. Não é isso? Que é semelhante, né? Mas... semelhante, é o mesmo racional também. Acho que a ideia é aqui aproximar as bordas e evitar essa regurgitação tricúspide. Isso eu acho que vocês entendem muito mais do que eu, né? Vocês como hemodinamicistas e cardiologistas intervencionistas, né? Estão muito mais antenados, né? E eu sempre busco essa interação com vocês para eu poder também me manter aí inteirado do que está acontecendo nesse aspecto. O Triluminate é um ensaio clínico relativamente pequeno, um pouco mais ali de 350 pacientes, acredito eu, né, se não me falei a memória. E como o Marco colocou, mostra essa melhora de capacidade funcional e também melhora em pelo menos 2 graus aí na maioria da insuficiência tricúspide na maioria dos pacientes, né? Não teve diminuição, acho que um dos desfechos da internação, o outro morte, não sei se era combinado ou não, mas esse desfecho duro combinado não mostrou diminuição, um estudo pequeno, né, mas que mostra que a terapia é bastante promissora, né? Mas existem outros mecanismos percutâneos de abordagem da válvula tricúspide, né? Perfeito. Que eu acho que é melhor vocês abordarem isso do que eu propriamente, né? E só uma coisa para pontuar, até do Triluminate, uma coisa para a gente lembrar, que eram pacientes bem mais idosos, né? A média de idade era de 78 anos. Isso é uma coisa importante para a gente ter ideia, que essa terapia transcatéter, ela vem sendo cada vez voltada para um nicho específico de paciente. Então, paciente principalmente com risco cirúrgico elevado, né, uma idade mais elevada, né, isso é de suma importância para a gente saber. Exatamente, Marco. E se não me engano, 2/3 dos pacientes já tinham doença esquerda. Eu não sei se eles já eram aqueles pacientes naquele cenário de pós-operatório de mitral e aórtica, ou seja, onde se justifica, né, a realização de um procedimento diante de um risco muitas vezes proibitivo de uma reop. E, se não me engano, 1/4 com fibrilação atrial. E até um outro gancho de indicação possível que vai surgir com certeza daqui para frente, são aqueles pacientes que têm doença esquerda, por exemplo, uma insuficiência mitral,
tem indicação de abordagem, vai ser abordado com mitractip, mas e a tricúspide? Vai ser abordado ou não? É algo que ainda a gente ainda não tem essa evidência, mas eu acho que é algo que vai talvez evoluir com o passar do tempo, né? Sim, eu acho que é por aí mesmo. É muito difícil a gente pensar na troca tricúspide, né? Na troca da válvula nativa, justamente porque a gente não tem a calcificação que tanto ajuda a gente quando a gente fala num valve MAC ou na própria TAV, né? Para ancorar a prótese na tricúspide, a gente, além do formato em cela que traz uma dificuldade maior, essa ausência de ancorar a prótese na calcificação é algo que dificulta um pouquinho mais. Mas a gente tem desenvolvido, com o passar do tempo, essas tentativas de prótese, e a gente espera que sejam uma possibilidade. Ao contrário, a valve-in-valve tricúspide e a valve-in-ring, né, que é colocar essa prótese quando o paciente já foi submetido a uma anuloplastia, né, cirúrgica, é algo que já é mais factível, né? É algo que já é realizado em alguns centros. Além disso, a gente tem alguns dispositivos extravalvares, né, que tentam proteger o sistema venoso. Na verdade, é um dispositivo que a gente ancora na própria veia cava para a gente tentar reduzir essa congestão, esses sintomas que a insuficiência tricúspide causa, né? É o chamado trick valve também, mas que também é uma área que a gente ainda precisa desenvolver e ter uma maior robustez de dados, talvez, para a gente poder difundir, né? Nós temos que ver qual dessas vertentes vai ganhar a corrida, né? Sim. E parece que aquela que está mais à frente hoje é a abordagem borda a borda, semelhante ao que se faz para válvula mitral. Acho que o know-how que envolve, né, o procedimento, o racional ali de como você naturalmente vai trazer isso para a Exato. Né? E é importante ressaltar que no caso da prótese da Evoque que o Rafa citou, né, no caso de uma prótese ali, e na maioria dos estudos que a gente já tem, no caso foi o Trisent Trial para essa prótese, o 2, sempre, até hoje, né, o que a gente tem notado é uma melhora de sintomas, melhora de qualidade de vida, teste de caminhada. Então, assim, desfecho duro a gente ainda não tem, e a gente sabe que o cardiologista é ávido por encontrar desfecho duro em todos os trials, né, redução de mortalidade, redução de internação. Claro, é uma vitória, é um sinal positivo, mas é aquilo que você bem colocou, né, Turim? É um sinal verde para a gente continuar desenvolvendo, estudando essas técnicas, né? Marco, e tem outra coisa que a gente ainda não entende muito bem, é para qual paciente, né? Então, tem evidências mais recentes mostrando que há melhora de sobrevida em curto prazo da intervenção borda a borda naqueles pacientes com uma doença em estágio intermediário. Quando eu digo estágio intermediário, não é insuficiência tricúspide moderada, né? Uma insuficiência tricúspide acentuada com uma doença e existem fatores, intermediária, né? E existem fatores de risco que a gente usa para pontuar e definir, baseado no que os estudos encontraram, né? O que é um estágio mais precoce, o que é um estágio mais tardio. E ao que parece, a abordagem do paciente numa fase intermediária seria um timing mais apropriado para a gente buscar uma redução de sobrevida em curto prazo. Abordar um paciente muito precocemente ou num estágio de doença muito precoce, pelo menos em curto prazo, não mostra um benefício de sobrevida. E, em contrapartida, abordar um paciente em estágio de doença muito avançado, também a gente não consegue encontrar um benefício da intervenção. Bacana. Acho que deu para a gente dar uma pincelada, né? Mas eu acho que é importante só deixar para os nossos ouvintes, né, que todo esse arsenal terapêutico intervencionista para a insuficiência tricúspide ainda está muito distante, pelo menos realidade nossa, da nossa realidade. A nível de Brasil, então, né? E se a gente for pensar em sistema único de saúde, sim, né, isso ainda não chegou. Mesmo as intervenções percutâneas para a válvula mitral ainda não são uma realidade, né? São procedimentos ainda com custo financeiro muito elevado, né? A gente não tem muita disponibilidade para esse tipo de intervenção, exceto, como o Rafael colocou,
valve em valve, valve em ring, para mitral e para tricúspide, usando muitas vezes prótese de uma maneira desenvolvidas para válvula aórtica, né, de uma forma off-label, em pacientes de muito alto risco ou com cirurgia proibitiva. Né? Acho que essa que é a mensagem que deve ficar. Bom, acho que tá chegando aquela hora, né? Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Vamos lá, tô pronto. Então é o seguinte, vamos fazer aqui, como de praxe, aquelas perguntas diretas para a gente poder fixar tudo aí que a gente pôde aprender. Então, Rafa, vou começar aí com você, para a gente deixar bem estabelecido. A classificação, como que é a classificação da IT, e cita aí para a gente algumas etiologias. É importante a gente classificar. Lembrar da classificação entre primária e secundária, né? Orgânica e funcional, e as principais etiologias da primária, endocardite, a própria etiologia reumática, a síndrome carcinoide e a mesma iatrogênica, né? Turim, o que a gente deve olhar no eco transtorácico do paciente com insuficiência tricúspide? Principalmente o mecanismo de regurgitação e uma análise específica para quantificar o grau de regurgitação tricuspide. Vou soltar uma pro Turim também para a gente deixar bem fixado. Turim, quando indicar a intervenção no nosso paciente com uma IT acentuada? Depende do cenário. Num cenário de pré-operatório de válvulas à esquerda, a cirurgia está indicada naqueles pacientes com insuficiência tricúspide acentuada ou insuficiência tricúspide leve a moderada com dilatação do anel valvar tricuspídeo. Cenário de pós-operatório. Paciente com insuficiência tricúspide acentuada, sintomática, mas que não tenha disfunção sistólica do ventrículo direito ou hipertensão pulmonar acentuada. Agora, num cenário em que as válvulas à esquerda não serão abordadas ou não foram abordadas, nós temos que buscar o quê? Insuficiência tricúspide acentuada e sintomas. Né? Se ela não tiver sintomas, se tiver dilatação do ventrículo direito, né? Com grau de regurgitação um pouco menor. No caso das primárias, a gente tem essas indicações mais bem estabelecidas. Nos casos das secundárias, a gente tem que estar muito atento à presença de disfunção do VD e de hipertensão pulmonar moderada acentuada. Perfeito. Show de bola. E Turim, o nosso ouvinte está inquieto. Ele quer saber quantos folhetos tem a válvula tricúspide. Pois né? Muitos podem se surpreender que aquela morfologia de 3 folhetos, né, na válvula tricúspide, ela aparece em aproximadamente 50% dos casos. Né? Nos outros 50%, a gente pode ter variantes da normalidade, né? Se não me engano, ao redor aí de 25% dos casos, a gente pode ter uma válvula tricúspide que é quadricúspide, né? Com 4 cúspides, e também existem as válvulas tricúspides bicúspides, entendeu? Mas o nome ficou, né? E é mais um elemento da anatomia da válvula tricúspide que traz um desafio principalmente para os cardiologistas e outros profissionais que trabalham com implante de dispositivos cardíacos, né, com cabos que atravessam a válvula tricúspide, né, porque se já é difícil você acertar a comissura de uma válvula que tem 3, imagina uma válvula que tem 4, ou que tem 5, né? 5, ou que tem alguns clefts, entendeu? Enfim, então é isso, a válvula tricúspide nem sempre é tricúspide. Legal. De bola. Acho que foi muito legal o episódio, agradecer demais o Turim aqui pela presença, foi uma aula, foi uma honra muito grande pra gente aqui contar com você mais uma vez. Turim, sem palavras, mais uma vez aí conosco, né, com o SupraCast, muito obrigado. Acho que deu pra gente, né, passar desde o início mesmo, colocar todos os aspectos, clínica, eco, intervenção, muito bom, vai ajudar com certeza todo mundo que está no ambulatório e se depara com um caso desse. Muito bacana, muito obrigado novamente e com certeza até uma próxima. Pessoal, eu que agradeço, eu fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. Agora eu vou falar para os residentes que antes da aula eles têm que ouvir o episódio do SupraCast, né, como preparação. E pode cobrar na prova. Exatamente.
E é isso, ó. E depois vocês ficam me devendo a música, né? Que na É próxima. verdade. Com certeza, show de bola. Beleza, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom. Pessoal, Obrigado. Rafa, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Sempre lembrar, né? Seguir a gente nos buscadores, no Spotify, no YouTube, nas redes sociais. Acompanhe o Supracast aí. E um abraço para todo mundo. Essa interação tá muito bacana, né, Marcão? Com certeza. Isso aí, Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Tchau, até a tchau. próxima. Valeu, tchau, tchau.